Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade à aula que eu estava falando do atrito, para essa aula assíncrona de agora, eu vou apresentar ainda mais 4 exercícios, onde se aplica as leis de Newton em casos que envolvem o atrito. Então eu vou resolver com vocês esses 4 exercícios aí da lista que eu chamei de lista 9, tá? E se ficar alguma dúvida, vocês perguntem, tá? As aulas síncronas daí. Bom, o primeiro exercício tem a seguinte situação. Lista L9, tá, pessoal? Duas massas ligadas por fios passa por uma rodana e tem uma massa suspensa aqui. O valor das massas é dado. Aqui é A, B, C. Massa do A vale 10 kg. Massa do B vale 20 kg. Massa do B vale 20 kg. Massa do C também vale 20 kg. O sistema está em movimento, pois C puxa o sistema para baixo. Então, se está em movimento e a gente está falando numa situação que tem o atrito, a gente já sabe que é atrito cinético. Por quê? Porque tem movimento, tá? Caso a gente tivesse que se perguntar se o sistema vai se movimentar ou não, aí primeiro a gente tem que calcular a força de atrito estático máximo e ver o atrito estático máximo para o A, o atrito estático máximo para o B, e ver se essa força do C aqui vai ser suficiente para ser maior do que a soma dos dois atritos, tá? Se for maior do que a soma dos dois atritos, a gente tem certeza que o sistema está em movimento. Mas aí no enunciado já diz que o sistema está em movimento, então a gente não precisa nem se preocupar em calcular a força de atrito estático máximo. A gente já vai direto para o atrito cinético, então um atrito que tem movimento, tá? O corpo já está se movimentando. O que diz no enunciado? Considere o coeficiente de atrito cinético de A com a superfície igual a 0,2. Então, coeficiente de atrito cinético de A é igual a 0,2. Coeficiente de atrito cinético de B tem outro valor. É 0,3. Provavelmente por causa das massas. B é 20 kg, o A é 10 kg. Então, o atrito do B é maior do que o atrito do A, tá? Caso especial, aí colocando os valores diferentes para os coeficientes de atrito cinéticos. Pede qual a aceleração do sistema, qual a tração no fio que conecta o corpo A e o corpo B, qual a tração no fio que conecta o corpo B e o corpo C. É para usar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e é para desprezar o atrito na rodana, tá? Então não tem atrito aqui, só tem atrito aqui nos corpos. Primeira coisa que a gente faz é identificar as forças. Como a gente está falando de atrito, a gente vai ter que calcular as forças normais. Então já pensamos aqui peso de A. Para cima, força normal de A. No B tem peso do B. Para cima, força normal de B. O C está suspenso, então ele não está apoiado sobre superfície alguma. Então ele não tem atrito, não tem força normal também. Só tem o peso de C. Então, conforme a gente já viu, quando está assim na vertical, o corpo está na horizontal, apoiado na horizontal. Na vertical, a força normal de A vai ser igual ao peso de A. Então, força normal de A igual ao peso de A, que é a massa do A vezes gravidade. Massa do A, 10 kg. Gravidade, 10. Então, isso aqui dá 100 newtons. Força normal do B
é o peso do B, que não tem movimento nessa direção. Força para cima menos força para baixo igual zero, não tem movimento. Peso do B, que é massa do B vezes a gravidade. Massa do B, 20 kg, vezes a aceleração da gravidade, 10, 200 newtons. A gente vai precisar do peso do C, já vamos calcular aqui. Massa do C vezes gravidade. Peso do C vai ser, massa do C é 20, vezes 10, dá 200 newtons. Como tem atrito cinético, a gente já pode calcular a força de atrito cinético. Vamos calcular a força de atrito cinético sobre o A, coeficiente de atrito cinético do A, vezes a força normal do A. Para o A vale 0,2, 0,2 vezes a normal, vale 100. Isso aqui vai dar 20 newtons. Força de atrito cinético do B tem coeficientes diferentes do B e do A. Então, coeficiente de atrito cinético do B, força normal do B. Coeficiente de atrito cinético do B é 0,3 vezes 200, que é a força normal do B. Isso aqui dá 60 newtons. 60 newtons. Então a gente já tem essa força para cá. Força de atrito cinético do A, cujo valor dá 20 newtons. Nós temos aqui em B para cá força de atrito cinético do B, valor desta força 60 newtons, então vamos botar entre parênteses aqui, 60 newtons. Os pesos não influenciam no movimento e é de se esperar que a aceleração do sistema seja para a direita, uma vez que só tem o peso do C puxando estes corpos. Vamos fazer a análise das forças em cada um dos corpos. Além do atrito normal e peso, tem aqui tração. Tração 1. Para cá, tração 1. Para cá, tração 2. Tração 2. Tração 2. E tração 2. Vamos olhar agora a direção do movimento. Na direção do movimento, a gente olha as forças que estão na direção da aceleração, menos as que estão em sentido contrário. Então, para o corpo A, tem T1 para a direita e tem força de atrito cinético do A para a esquerda. Então, corpo A, T1 menos força de atrito cinético do A, igual massa do A vezes a aceleração. Ou seja, T1 menos os 20, que a gente calculou antes, igual massa do A, que é 10, vezes a aceleração. Primeira equação. Para o corpo B, tem a força de atrito cinético do B, T1, em sentido contrário à aceleração, e tem T2 na direção do movimento. Então, T2 menos T1 menos força de atrito cinético do B igual massa do B vezes a aceleração. Nós calculamos antes, força de atrito cinético do B dava 60, então vamos colocar o valor aqui. T2 menos T1 menos 60 igual massa de B, 20 kg vezes o A. Assim, faltou o corpo C. Então, no corpo C, ele está suspenso. Força que está na direção da aceleração é o peso do C.
menos, aqui está em sentido contrário, menos o T2, igual massa do C vezes a aceleração. Peso do C a gente calculou, 200 newtons. Então, 200 menos T2 igual massa de C, 20 vezes o A. 3 equações, 3 incógnitas. Agora, a gente pode esquecer essa figura toda e se preocupar com as equações para resolver. Então, eu vou apagar aqui as massas. Vou apagar as massas. E já vamos se preocupar com as trações nos fios e a aceleração. Então temos que resolver o seguinte sistema. Seguinte sistema. T1 menos 20 igual 10A. T2 menos T1 menos 60 igual 20A. E 200 menos T2 igual 20A. Esse é o sistema que nós temos que resolver. Dá para encontrar a aceleração e depois achar as trações. Então aqui a gente consegue cortar T1 com menos T1, T2 com menos T2, sobrou 20 menos 60 menos 20. Ou 20 menos, 200 menos 20 menos 60, 200 menos 80. 200 menos 80 é 120, igual 10 mais 20 mais 20, 50A. Ou seja, a aceleração é 120 dividido por 50. E dá 2,4 metros por segundo ao quadrado. Usando na primeira equação, vou passar o 20 para o lado direito. T1 é igual a 10A mais 20. Colocando o valor da aceleração, vai ficar 10 vezes 2,4 mais 20. 2,4 vezes 10 dá 24, mais 20, 44 newtons. Achamos o T1. Usando esta última equação, nós achamos o T2. Vou passar o T2 para o lado direito e o 20 para a esquerda, o 20A. Então, vou ficar com 200 menos 20A igual T2. Então, 200 menos 20 vezes 2,4 igual T2. 20 vezes 2,4 dá 48. Então, 200 menos 48 igual T2. Ou seja, T2 igual 152 newtons. Achamos as trações e a aceleração. Então, o problema de trabalhar com um sistema que envolve atrito é só considerar antes o cálculo da força normal, o cálculo da força normal para cada corpo que está apoiado sobre a superfície, o cálculo do atrito. Então, se tiver em movimento, a gente vai usar a força de atrito cinético, e aí vai ter o coeficiente de atrito cinético citado no enunciado do exercício. E se tiver que testar primeiro, saber se o sistema está em movimento ou não, primeiro calculamos o atrito estático, vemos a soma dos atritos e vemos o valor da força que está puxando o sistema. Se ela for maior do que as forças de atrito, do que a soma das forças de atrito, aí o sistema está em movimento, a gente esquece o atrito estático e passa direto para o atrito cinético. Caso não tenha movimento,
A gente resolve o sistema colocando a aceleração igual a zero e a força de atrito vai ser igual à força que está aplicando em cima do corpo. Tá bem? Exercício de número 2 desta mesma lista que eu disponibilizei aí para vocês, lista 9. Tem um plano inclinado, um corpo desce um plano inclinado de 30 graus, um corpo de massa 20 kg, o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a superfície vale 0,3. Calcule o valor da força de atrito e a aceleração do corpo da descida. Então, primeiro, a gente tem que pensar, tem o peso na vertical. A gente vai ter que transpor os eixos de tal forma a pensar num eixo perpendicular e num eixo paralelo ao plano. Tá? E aí o que a gente percebe? É que esse peso pode ser decomposto nessa direção, assim. Vai aparecer aqui um cateto adjacente. O ângulo, opa, está invertido, não é aqui. O ângulo vai aparecer, tá aqui, vai aparecer aqui, assim. Então essa força tem duas componentes. Na direção para baixo é um cateto oposto, está na frente do ângulo, é P cosseno, é P seno do ângulo, porque é um cateto oposto, P seno de alfa, e nesse lado aqui, esta componente perpendicular à superfície é P cosseno do ângulo. Tá? Se a gente pensar nas forças, aparece aqui para cima força normal, que está equilibrada com a componente P cosseno do ângulo. Então, força normal é P cosseno do ângulo. Então, força normal, o peso é mg, 20 vezes 10, massa vezes gravidade, 20 vezes 10 vezes cosseno de 30 graus, que é o ângulo que tem aqui, ó. Tá? 30 graus aqui vai aparecer ali, ó, 30 graus. Cosseno 30 é 0,866. Então, 20 vezes 10, 200. 200 vezes 0,866 dá 173,2 newtons. Temos a força normal, sabemos que o atrito é um atrito cinético, então a gente consegue achar essa força de atrito cinético, que está em sentido contrário ao movimento, como sendo o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Ou seja, 0,3 vezes 173,2, o que dá força de atrito cinético igual a... Isso é a letra A, para calcular a força de atrito cinético. 0,3 vezes 173,2 igual... 0,3 vezes 173,2, 51,96. E a gente vai arredondar aqui para 52 newtons para poder fazer as contas. Então temos a força de atrito e agora a gente olha a direção do movimento. Esse P seno do ângulo vai ser a força que está puxando o corpo para cá, ó. Tá? P seno de 30. Então, na direção do movimento, nós vamos ter uma aceleração aqui para baixo. E aí a gente vai fazer força resultante, P seno de 30, menos força de atrito cinético,
igual massa vezes a aceleração. Igual massa vezes a aceleração. O peso é 20 vezes 10, 200. Então, 200. Seno de 30 é 0,5. 0,5. Força de atrito a gente achou 52. Igual a massa do corpo, 20 vezes a aceleração. 200 vezes 0,5 é 100. Menos 52 igual 20A. 100 menos 52 é 48. Então o A é igual a 48 dividido por 20. O que dá 2,4 como o exercício anterior. Metros por segundo ao quadrado. A questão da decomposição dos vetores é algo que vocês têm que ir treinando, porque quando chegar lá no terceiro ano, a gente vai falar de força elétrica, acaba tendo de trabalhar de novo com os vetores, tal, decompor, achar o seno e o cosseno. E já nessa avaliação dessa semana, vocês vão utilizar em alguns casos, tem 2 exercícios, quem for sorteado, caiu o exercício para ele, vai ter que usar a decomposição de vetores, né? Como treino, né, pessoal? É difícil, o pessoal acha muito difícil, acha preocupante, até porque é difícil entender, mas sempre que vocês estão procurando um cateto oposto ao ângulo, que está na frente do ângulo, multiplica por um seno. Sempre que está procurando um cateto adjacente, que está colado no ângulo, é P, é a hipotenusa cosseno do ângulo. E aqui nessa figura, o P é essa componente aqui, ó, a hipotenusa do triângulo. Tá certo? Tem ainda mais 2 exercícios que eu gostaria de resolver com vocês, considerando ainda o atrito. Que é o exercício de número 3. Tem 2 blocos, um de 4 quilogramas, e um de 2 quilogramas. Sendo puxado por uma força horizontal, 160 newtons. 2 blocos. Tá errado aqui a massa, tá, pessoal? Na figura ficou errado. É para ser uma massa de 30 e uma massa de 10. Uma massa de 30 e uma massa de 10. Na figura estava errado, tá? Acho que eu esqueci de trocar a figura aí. Eu vou trocar, antes de colocar para vocês no sistema, eu vou trocar o desenho e vou acertar isso. Tá bem? Então é assim, 2 massas, uma de 30 e uma de 10. O coeficiente de atrito de cada uma, vamos chamar essa aqui de A, essa de B. Coeficiente de atrito cinético do A é 0,4. Coeficiente de atrito cinético do B é 0,2. 0,2. Coeficientes de atrito diferente, tá? Então tem atrito aqui. Ao longo de toda a superfície vai ter atrito. A ideia é achar as forças de atrito na letra A. Letra B é o valor da aceleração do sistema e depois a tração do fio. Tá? Então, de novo, identificando as forças, nós vamos ter o peso do A, a normal do A, o peso do B, a normal do B, que são iguais, nesse caso que o corpo está apoiado na horizontal. Podemos calcular já as forças normais e os pesos. Força normal do A igual o peso do A, massa do A vezes gravidade. A massa do A 30,
Aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, isso dá 300 newton. Força normal do B vai ser igual ao peso do B, massa de B vezes a aceleração da gravidade. Massa de B é 10, vezes a aceleração da gravidade 10, isso dá 100 newtons. Achamos as forças normais, já podemos achar o coeficiente de atrito cinético. Está dito aí no enunciado que o sistema está em movimento, então já nem precisa discutir se é atrito cinético ou se é atrito estático. Então agora calculamos aí para a letra A força de atrito cinético do A, coeficiente de atrito cinético do A vezes força normal do A. Para o A, 0,4, força normal 300. Então, ponto 4 vezes 300 dá 120. Força de atrito cinético do B é o coeficiente de atrito cinético do B vezes força normal do B. Valor é 0,2 do coeficiente e da força é 100. Então isso aqui dá 20 newtons. Vou anotar os valores aqui no cantinho. Força de atrito cinético do A, 120. Força de atrito cinético do B, 20. Por quê? Porque tem que resolver o problema agora e encontrar a aceleração e as trações. Já achamos as forças de atrito cinético e agora a gente resolve o problema olhando as forças. Então, para cá, o movimento está para lá, para a direita, porque tem uma força puxando, é a única força que nós temos. Vai ter aqui uma tração T para cá, T para cá. Para cá, força de atrito cinético de A. Para cá, força de atrito cinético do B. Então, no corpo A, na direção do movimento, a gente fica com T, está na direção do A, menos força de atrito cinético do A, igual massa de A vezes a aceleração. Então, T menos 120 igual massa de A, 30 vezes a aceleração. 30 vezes a aceleração. Já no corpo B, nós temos para a direita, na direção da aceleração, F menos T, tá, para a esquerda, menos força de atrito cinético de B, igual massa do B vezes a aceleração. F vale 160, menos T, menos 20, igual massa de B, 10 vezes o A. 160 menos 20 é 140, igual 10A. Então temos duas equações e duas incógnitas, a aceleração e a tração. E agora a gente pode resolver já sem precisar usar a figura associada com as forças. Então a gente apaga aqui em cima. Vamos manter só as equações para resolver o sistema. Então, T menos 120 igual 30A e 140 menos T igual 10A. Está aqui o sistema. A gente consegue cortar o T com o menos T, porque a gente faz por adição. Está somando as duas. 140 menos 120 dá 20. E aqui 40A. Então o A é 20 dividido por 40, que é 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá?
0,5 metros por segundo ao quadrado. Para achar a tração, eu posso usar qualquer uma das duas equações. Eu vou usar de cima, que fica mais fácil. Passo 120 para o outro lado. T é igual a 30A mais 120. Ou seja, 30 vezes 0,5 mais 120. 30 vezes 0,5 é 15, mais 120, isso dá 135 newtons. A gente já tem a aceleração e a tração. Interessante avisá-los de que a força de atrito, tá, pessoal, não vai cair em avaliação, em prova, mas vai cair numa listinha de exercícios que eu vou selecionar para vocês, que inclui o atrito. Então, com todos esses exemplos, esses 8 exemplos que a gente fez aí, já vai ser possível vocês resolverem os exercícios que eu vou propor. Tá? E aí, então, vai ter lá uma tarefa com alguns exercícios que envolvem as leis de Newton e força de atrito. Tá bem? Se chegar a cair num vestibular, num Enem, a ideia é que vocês saibam como trabalhar com a força de atrito. Tá? Então, esses exemplos já é o suficiente para vocês treinarem, para ir se habituando com o conceito da força de atrito. Tem ainda mais um exercício, que é o último que nós vamos resolver hoje. Exercício de número 4, onde tem um sistema com 3 massas, uma massa aqui em cima, apoiado na superfície, 2 roldanas e 2 massas suspensas. 2 massas suspensas. Essa massa da esquerda, A, aqui B e aqui C. Massa do A é 4 kg. Massa do B é 10 kg. Massa do C é 6 kg. E o que está dito? O sistema abaixo possui massas, está dando o valor das massas, está em equilíbrio devido à força de atrito da massa B com a superfície. Encontre o coeficiente de atrito estático se nessa situação a força de atrito está no limite de movimento. Encontre também as trações nos fios. Então vamos identificar as forças. Bom, vai ter para cá peso do C, já podemos calcular. É a massa, 6 vezes 10. Aceleração da gravidade, 60 newtons. Para cá já podemos calcular o peso. Então vou botar peso de A igual massa, 4 vezes a aceleração da gravidade, 40 newtons. Então tem 60 newtons para esse lado, 40 newtons para o outro lado. Significa que tem uma força de atrito aqui. Em qual sentido essa força de atrito vai atuar? Em sentido contrário ao possível movimento. Então se aqui tem 60 e lá tem 40, é como se ele fosse andar para a direita. Então a força de atrito está para cá. Força de atrito estático. Tá? E é atrito estático máximo. Por que é máximo? Porque está dito que está principiando a entrar em movimento. Tá? A aceleração é 0 em todo o problema. Então aqui, se eu chamar essa tração de T2, T2, T2 e T2, aqui para esse lado, T1, T1, T1 e T1. No corpo a gente faz a resultante das forças igual a 0. Então, corpo A, força resultante igual a 0, significa que eu tenho T1 menos peso do A igual a 0, ou seja, T1 é igual ao peso do A, que vale
40 newtons. No corpo C, a força resultante também é 0. E no corpo C, a gente vai fazer ou T2 menos peso de C igual a 0, ou peso de C menos T2 igual a 0. Qualquer um dos dois serve. Tá? Vamos fazer peso do C menos T2. Vamos fazer T2 menos peso do C. Daí não precisa trocar o sinal. Tá? Então aqui T2 menos peso do C igual a 0. Implica que o T2 é igual ao peso do C, que a gente já calculou, 60 newtons. Faltou resolver ali para o corpo B. Tá? Faltou resolver ali para o corpo B. É para achar o coeficiente de atrito estático. Lembrando, força de atrito estático máximo é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então a gente precisa da força normal. Aqui nós temos o peso do B, dá para calcular. 10 é a massa, 10 é a gravidade, 10 vezes 10, 100 newtons. Tem aqui para cima a força normal de B. Então a força normal de B é igual a 100 newtons. E vamos ter que achar esse coeficiente aqui. Então olhar o corpo B. Corpo B, nós temos T2 menos T1 menos força de atrito estático máximo igual a 0. T2 a gente já calculou, T1 também. Então T2 é 60 menos T1, que é 40, menos a força de atrito estático máximo, igual a 0. Se eu passar a força de atrito para o lado de cá, ele vai trocar de sinal, vai ser 60 menos 40. Então o resultado que a gente chega é que a força de atrito estático máximo vale 20 newtons. De onde saiu isso? Dessa equação aqui debaixo. Tá? Força de atrito estático máximo vale 20. Como a gente tem a força normal, então a gente vai dizer coeficiente de atrito cinético vezes, atrito estático. Coeficiente de atrito estático vezes a força normal do B, só tem o B, tá pessoal, normal de B, igual 20 newtons. Ou seja, o coeficiente de atrito estático vezes 100 é igual a 20. Ou seja, este coeficiente é 20 dividido por 100 e é 0,2. Achamos o coeficiente de atrito estático, que só pode ser calculado na situação de atrito estático máximo. Tá? Para as outras situações, lembrem daquele exemplo, aplicou 5 newtons, o atrito era 5. Aplicou 10 newtons, o atrito era 10. Então não dá para achar o coeficiente de atrito nessas situações. Por quê? Porque não é o atrito máximo. Atrito estático máximo. Então ali só poderia achar o valor da força de atrito. Puxei com 5, não se movimentou, então o atrito era 5. Puxei com 10, o atrito era 10. Tá? Se o corpo não se movimentar. Puxou com 15, começou a se movimentar. Então lá em 15 nós temos atrito estático máximo. Vale 15. E aí resolve o exercício. Tá bem? Então por hoje era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Tenha um bom recesso aí para quem está assistindo agora ao final dessa primeira etapa. Tenham um bom recesso aí, descansem bastante e se preparem para a gente encarar a parte da energia cinética, potencial e energia mecânica, também trabalho físico. É um produto da força por um deslocamento.
pelo cosseno de um ângulo. E a gente vai trabalhar esses conceitos tão logo a gente retorne às aulas lá em janeiro. Tá bem? Um abraço a todos, um bom dia para quem está trabalhando, olhando de dia. Boa tarde para quem está olhando à tarde. Boa noite para quem está olhando à noite. Tchau, tchau, pessoal.